Olá, por cá Danilo Monteiro e neste vídeo vou te explicar como funciona a parte inicial do planejamento. Pronto, nós vamos construir uma planilha e essa planilha ela é composta de 5 ferramentas: conteúdo programático, ciclo teórico, ciclo de revisões ou ciclo de repetições, controle de revisões e organização de rotina. Em primeiro passo, nós vamos escolher qual concurso você quer prestar, para qual área de concurso você quer prestar. Então vamos se basear no último edital, pegar todas as disciplinas e elencar tópico a tópico, assunto a assunto. Na sequência, nós vamos montar os ciclos de estudo. Mas o que é montar ciclos de estudo? Geralmente as pessoas estudam por quadro horário de estudo. Só que quando você usa um quadro horário de estudo, existe uma deficiência muito grande, eu vou te explicar qual é. Se você, geralmente no quadro horário de estudo funciona da seguinte forma: a pessoa coloca, segunda-feira eu vou estudar, só a título de exemplo, português e raciocínio lógico, na terça administrativo e constitucional, na quarta informática e história. Mas aí eu te pergunto, se na segunda-feira, que era o seu dia de estudar, raciocínio lógico e matemático e português, por um motivo de força maior, você não possa estudar, o que é que você faz? Geralmente as pessoas respondem da seguinte forma: se eu não posso estudar nessa segunda, eu deixo para a próxima segunda. Ou tem outros que fazem assim: não, se eu não estudei na segunda, eu junto as disciplinas da segunda com a da terça. Olha só, se você junta a disciplina da segunda com a da terça, você reduziu o tempo das disciplinas que você estudava na terça. Então, tipo, se você gastava 3 horas, você agora vai usar 3 horas para estudar 4 disciplinas. Porque geralmente, por regra geral, nós usamos nosso maior tempo de estudo para aproveitar. E tem outros que dizem que jogam para a próxima segunda-feira. Mas quando você faz isso, eu vou dificultar a situação. Imagine que na próxima segunda-feira, por um motivo de força maior, você também não possa estudar. E agora? E outro problema muito grande que as pessoas têm com o ciclo é o seguinte: imagine só que hoje é o dia que você vai estudar português e é o dia que você vai estudar crase. Mas quando você vai revisar crase novamente? E quando você revisar essa crase, quando você vai vê-la novamente? Então, quando nós estudamos por ciclo, esse problema acaba, porque a meta é sempre você saber exatamente quando estudar a teoria, construir o seu resumo e quando revisar esse assunto. Vamos lá para te explicar como é que funciona o ciclo. Aqui eu coloquei algumas disciplinas, mas só a título de exemplo para ilustrar. Estudando por ciclo, não existe a segunda, a terça ou a quarta. O que vai existir são os dias válidos de estudo. Sim, Danilo, mas você está dizendo que não existe quantidade de disciplina, o que existe é o dia válido. Mas quantas disciplinas eu vou estudar por dia? Então, cada pessoa tem uma realidade. Umas podem estudar 2 horas por dia, outras podem estudar 4 e outras podem estudar 6 ou até mais. Quando você estuda por ciclo, nós vamos elencar, atrelar a tua realidade. Quer ver? Olha só, você vai estudar uma média de 2 horas por cada disciplina. Então, se você tem disponível 4 horas no dia, você estuda 2 disciplinas. Se você tem 6 horas no dia, você estuda 3 disciplinas. Então, vamos lá. Vamos pegar um dia qualquer, uma terça-feira. Então, chega na terça-feira, você tem 4 horas de estudo. Então, nesse caso, você vai estudar português e penal. Já na quarta-feira, você tem 6 horas de estudo. Então, você vai estudar noções de igualdade, direito constitucional e administrativo. Mas vou dificultar um pouquinho. Imagine que na quinta, por um motivo de força maior, você não possa estudar. Na sexta, por outro motivo de força maior, você não pode estudar. E aí vem um sábado. Você vai seguir exatamente a sequência da planilha. O próximo assunto é português. Nesse caso aqui foi repetido português 2 vezes, porque português, por ser uma matéria extensa, nós dobramos a disciplina.
mas nós vamos atrelar a tua realidade e ver qual disciplina você tem uma maior dificuldade. Geralmente as disciplinas que têm maior dificuldade nós colocamos mais vezes no ciclo. Então, o planejamento ele é montado de forma individual, porque cada pessoa ela tem uma dificuldade. Então, na prática vai funcionar da seguinte forma. Você estuda 2 horas para a próxima disciplina. Ah, eu tenho 8 horas no dia, você vai estudar 4 disciplinas no dia. Então, não importa se você tem 2 ou 4 ou 10 horas no dia, vai atrelar a tua realidade. Então, na prática, isso vai funcionar da seguinte forma. Você vem matando disciplina a disciplina. Quando chega aqui ao final, você deu um giro no teu ciclo teórico. Agora você vai dar um giro no teu ciclo de revisões. Você vai voltar repetindo aquelas matérias que você já criou o resumo, escreveu no seu papel. Você concorda que todo o aprendizado, tudo que nós aprendemos é baseado na repetição? Então, aqui você vai aprender a repetir de forma sistêmica. Você nunca vai estar perdido. Tanto o ciclo teórico como o ciclo de revisões, ele é atrelado ao conteúdo programático. Mas vamos fazer isso na prática. Vamos lá. Ciclo teórico. Pronto, português. Imaginemos que nós iniciamos o estudo hoje e a disciplina é português. Então aqui você vai chegar, estudou, vamos colocar que você estudou 2 horas e 30. Ah, Danilo, tem que ser exatamente 2 horas? Não, você vai estudar uma média de 2 horas. Ah, Danilo, mas você colocou 2 horas e 30, mas nem sempre eu vou terminar o assunto em 2 horas e 30. Verdade. Por isso que você vai estudar sua média de 2 horas, parar e anotar no seu caderno exatamente onde você parou. Se você está estudando por PDF, você escreve, parei no PDF 5 na página 30, para quando você voltar para o assunto, você voltar exatamente onde parou. Se você está assistindo videoaulas e é um bloco de 6 aulas e você parou na 3, você coloca lá, finalizei a videoaula 03, para quando você retornar ao estudo, você retornar da videoaula 04, para você nunca estar perdido. Então você lançou 2 horas e 30, parou, fez a sua anotação e passou para a próxima disciplina. No ciclo aqui é direito penal. Então você vem e procura aqui no seu conteúdo programático. Direito penal. Imagine que você estudou aqui umas 2 horas e 10 minutos. E nisso você vai fazendo em todas as disciplinas. E perceba que tudo que você lança aqui é somado aqui em cima. Então você foi matando todas as disciplinas. A princípio, nós não rodamos o ciclo de revisões. Primeiro você roda o ciclo teórico. Quando você tiver finalizado pelo menos 2 assuntos de cada disciplina, aí a gente começa a usar de forma alternada ciclo teórico e ciclo de revisões. Porque você só vai entrar no ciclo de revisões quando você tiver assunto para revisar. Ah, Danilo, então eu tenho que matar todo o ciclo teórico para começar as revisões? Não. Você vai rodar um ciclo teórico e um ciclo de repetições. Então finaliza um ciclo teórico, entra no ciclo de repetições. Porque se você não fizer isso, você vai esquecer. Porque nossa mente ela está mais para esquecer do que para lembrar. Até porque se fosse o contrário, todo mundo seria gênio. Então vamos supor que você veio no ciclo teórico, chegou na matéria 11, a início nós retornamos o ciclo teórico novamente, rodamos o ciclo teórico. Só que a gente voltou para o português novamente e você ainda não matou o primeiro conteúdo, que é fonologia e acentuação. E aqui você estudou mais 2 horas e 10. Então vamos lá. Então já tem 2 e 30, você vai lançar agora 4 e 40. Só que dessa vez você finalizou o assunto. Após você finalizar o assunto, você vai colocar o número de páginas de resumo. Tipo, fiz 8 páginas de resumo. Por que lançar essa informação? Como essa planilha ela é online e eu vou te acompanhar o teu desenvolvimento, tudo que você preencher nessa planilha, eu vou saber o andamento, a última vez que você estudou, quando você estudou, se você está no tempo. Então, quando você lançar essa informação, eu já vou estar sabendo que você finalizou o assunto. Outra,
Quando você lançar essa informação, quando você entrar no ciclo de revisões e você repetir o assunto, você já vai com uma prévia sabendo quantas páginas você vai ter que ler de resumo. Outra, você vai perceber que tem PDF de 100 páginas que você vai escrever 10 páginas de resumo. Tem PDF de 100 páginas que você vai escrever 15 páginas de resumo. E isso nós vamos perceber da seguinte forma. Quando você escreve muito e outro você escreve menos, mesmo com a quantidade de páginas, você vai perceber que ou você tem muita dificuldade neste assunto, ou é um assunto novo, e por ser novo, você acaba colocando muita informação. E isto no começo é bem normal. Então, quando você tiver finalizado 2 assuntos de cada disciplina, aí agora nós vamos usar os ciclos de forma alternada. Ciclo teórico e ciclo de revisões. Eu vou só preencher essa parte da planilha aqui, só a título de exemplo, só para exemplificar para você entender como é que funciona. Então imagine que eu terminei também ortografia. Imagine que eu gastei 6 horas, que você gastou 6 horas, e que você terminou esse assunto em 10 páginas. Pronto. Aí agora você vai entrar no ciclo de revisões. Então vamos lá. Só que aqui você só vai gastar uma média de 1 hora por disciplina. Por assunto, por disciplina no caso. Então, quando você for revisar, você próprio vai escrever aqui, ó, um X. Porque você já sabe que você revisou esse assunto uma vez. A próxima vez que você passar por português, você já vai para ortografia e vai colocar um X também. Então, a próxima vez que você passar por fonologia, você já vai escrever 2x, que você passou 2 vezes. Então, perceba que assim você nunca vai estar perdido. E aqui ao lado você vai colocar o número de questões que você já fez e o total de erros. Por que isso? Porque quando você vai preenchendo essa parte aqui da planilha, nós vamos começar a perceber qual o assunto da disciplina específica que você está errando mais. Porque nossa meta é afunilar os teus erros, ok? Sim, mas onde é que eu vou lançar o tempo de revisão? Você vai lançar aqui, ó. Imagine, você vai chegar aqui, ó. Você vai escrever dia, mês e ano, disciplina estudada, assunto estudado e o tempo estudado. Lembrando que tanto no ciclo teórico, que nós preenchemos aqui no conteúdo programático, como no controle de revisões, você vai lançar sempre horas líquidas de estudo, horas reais. Porque assim você vai perceber se você está procrastinando ou não. Porque aqui eu vou te acompanhar o tanto de revisões que você está fazendo e o tanto de teoria. E uma parte bem legal dos ciclos é o seguinte. Perceba que o ciclo teórico, quando você finalizar o conteúdo de direito penal, a exemplo aqui, ele vai ser excluído do ciclo. Quando você finalizar de português, a mesma coisa. A meta é o teu ciclo teórico ele deixar de existir e você revisar de forma constante, repetir de forma constante. Porque perceba que eu falei no início, todo aprendizado é baseado na repetição. Então, quando você só rodar o ciclo teórico, você vai estar num volume muito grande de questões, então você vai fazer muitas questões, revisar e complementar o teu material de resumo. Então, é aqui que você começa a avançar de forma muito rápida e crescer, ok? E essa outra parte da planilha é a organização de rotina. Aqui você vai preencher, isso aqui é bem individual, o que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tipo, você vai preencher das 5 da manhã às 6 horas eu vou para academia, das 8 a meio-dia eu vou para o trabalho. Isso aqui é só para você descobrir quais são os teus melhores horários de estudo. Aqui eu mostrei de uma forma bem rápida, só para te dar um norte, mas ao longo do processo nós veremos muitas coisas. Esse primeiro encontro nós vamos montar a tua planilha, você vai já saber o que colocar no teu resumo, você vai aprender a como otimizar o teu tempo, como construir um passo a passo de estudos.
Segundo encontro, você vai aprender a como construir um resumo esquematizado, porque as pessoas usam muito resumo linear, escrita uma embaixo da outra, e isso dificulta o aprendizado, porque o campo visual é um campo muito importante no aprendizado. Você vai aprender a relevância de uso das cores. No terceiro encontro em diante, que nós já começamos a entrar no ciclo de revisões, que é o ciclo de repetições, você vai ver uma revisão que se chama semântica, revisão sequencial, revisão reversa. No quarto encontro, você já vai ver o uso de flashcards, como diminuir a curva do esquecimento. No quinto encontro, a regra de Pareto, como saber o que é mais cobrado na tua prova, as questões de maior relevância. Você vai ver no sexto encontro em diante as áreas de simulado, como construir um simulado, como construir um mini simulado, como usar cadernos de questões, como usar questões de níveis fáceis, questões de níveis difíceis, como diminuir o erro de atenção e de interpretação, como fazer a prova. Você já se perguntou por que 99% das provas de concursos ou vestibulares começam com a disciplina português? Você já se perguntou porque praticamente todas as provas de concurso anulam questões? Então, ao longo do processo, nós vamos ver muitas coisas. Agora, tem que fazer a coisa acontecer. Cada encontro, um depende do outro. Então, para eu entrar no encontro 3, você tem que cumprir requisitos do encontro 2. Para entrar no encontro 4, você tem que cumprir requisitos do encontro 3. O processo é bem amarrado, ele vai da construção dos teus cadernos até o dia da tua prova. Então, estamos juntos, vamos estudar e fazer a coisa acontecer. E o projeto é caneta na caveira. Bom?